Primeiro eu preciso, qual é a qualidade da empresa? O que ela consegue me entregar? Qual que é o padrão que ela executa? Depois eu vou em prazo. Então, qual que é o prazo da minha atividade? Do contrato que eu preciso criar? Qual que é o prazo disso? E por último vem o valor. Então não adianta ter só valor. Eu preciso de qualidade e prazo. Então a gente tem esses, analisar esse todo das empresas que estão prestando serviço. Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. E como você sabe, toda semana tem um convidado aqui para poder falar de um assunto relacionado a esse nosso universo. E hoje a gente vai falar como contratar prestador de serviço, meu. Olha só, um assunto bem relevante, né? Tem a forma certa de contratar. Tem a forma certa. Será que tem? Será que existe uma lógica por não trás vai disso aí? ser eu que vou falar disso, né? Mas com certeza tem. Eu acho que tem. Acho que tem alguma maneira de você se respaldar e fazer isso da maneira correta. Pra isso a gente chamou um cara que, faz esse trabalho há muitos anos. Jefferson, obrigado, irmão. Obrigado por ter aceitado, cara. Obrigado a todo mundo aí. Bom dia. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui junto com vocês. O Jefferson Oliveira, ele é coordenador de infraestruturas, obras e expansão e trabalha há mais de 15 anos na área, irmão. Tem um pouquinho de tempo. Já contratou muita empresa, cara. Muito prestador de serviço. Tem um pouquinho aí de currículo aí com o pessoal aí do mercado. Com certeza, cara. Com certeza. E você vem desse mercado de facility, de FBM, de gestão de condomínio? Na verdade, eu atuo na área aí já faz 10 anos voltados para a área de corporativa, prédio, infraestrutura. Aí a gente entra com data center voltado para essa área. Uhum. E no mercado de obra a gente já está realmente há mais de 15 anos. Cara, se a pessoa trabalha com data center, irmão, esquece. Absurdo. É o ápice da manutenção, é o data center, cara. É a mesma coisa que falar de manutenção hospitalar. Quando você fala no hospital, se o cara trabalha em manutenção hospitalar ou data center, você vê que ele já tem um outro nível, tá num outro patamar, porque são manutenções extremamente críticas. Exato. No hospital não pode ficar sem energia, Nunca. sem água. Mesma coisa do data center, não pode ficar sem ar, sem energia, sem nada. O data center ele é o coração do empreendimento ali, depois que ele está pronto, né? A gente vou saindo um pouquinho da obra, mas voltado ali para o dia a dia, né? Da parte de concepção, manter a estrutura física, dar suporte aos clientes. Então, o data center ele é o coração de tudo isso aí. Perfeito. Então, se a gente tem ali o core, os suítes, se eles não estão funcionando, aí a gente tem as veias que vêm como cabeamento de rede estruturada. Então, isso daí é o coração. Irmão, sensacional. Para contratar algum prestador de serviço, existe técnica? Eu simplesmente acho no Google. Não é bem assim, né? A gente vai no episódio ali, você fez aí quase igual o Kiko, né? Deixa eu ver onde tá vendo. Deixa eu ver aqui, vou contratar isso, eu gostei do logo dele, é bonito o logo dele. Assim, a gente tem algumas coisas que a gente tem que priorizar, né? Primeiro a gente tem que entender o que a gente tem de necessidade, qual que é a atividade que a gente necessita de contratar. Dentro da atividade ali, depois a gente vai para os próximos passos, que são, isso ainda discutindo internamente, valores, prazos e qualidade dessa empresa para prestar esse tipo de serviço. Isso é o básico. Só que às vezes a gente acaba colocando em ordens... Vai variando, cara, né? A gente pegar começa pelo preço, por exemplo. Exato. A gente começa pelo preço, depois eu vou qual é o prazo e depois, por último, qualidade. Esse é um processo que, ao longo do tempo, se demonstrou muito errado. Com certeza. É o inverso. Primeiro eu preciso, qual é a qualidade da empresa? O que ela consegue me entregar? Qual que é o padrão que ela executa? Depois eu vou em prazo. Então, qual que é o prazo da minha atividade? Do contrato que eu preciso criar? Qual que é o prazo disso? E por último vem o valor. Então não adianta ter só valor. Eu preciso de qualidade e prazo. Então, a gente tem esses, analisar esse todo das empresas que estão prestando serviço. E Jefferson, como que é essa questão de compatibilizar o orçamento para ter essa assertividade nessa contratação? Falar pro profissional, para a empresa, pro fornecedor, eu preciso desse serviço e ele mandar esse escopo mais ou menos condizente com que tem essa necessidade. Na verdade, assim, o que vou voltar um pouquinho no tempo, tá? Eu sei que o pessoal às vezes você é muito saudosista. Não é saudosista. É bom a gente... Eu sou um cara que gosta de relembrar o passado. As boas práticas precisam ser mantidas. Tá certo. Eu gosto muito de relembrar o passado. Então, a gente ir lá e esquecer simples e puramente do que acontecia antes, não dá foco pro futuro. Então, vamos lá. Eu acho que o primeiro ponto aí 7, 8 anos atrás, a gente pegava a atividade em si
e encaminhava para os fornecedores. Preciso de tal atividade, preciso de tal serviço, preciso criar uma sala técnica para operacionar, sei lá, comportar 30 suítes. Então, eu mandava isso para o mercado. Isso voltava para mim, ou volta, né? Aí vou colocar né? Com todo mundo junto, né? Volta. Quando volta, a gente perde muito tempo para equalizar. Então, vou lá, linha a linha, comparação, 3, 4 fornecedores, linha tal. Ele entendeu isso, ele não entendeu, eu voltava, vou lá, faço a reunião com o cara de novo, ou com o fornecedor, deixo todo mundo. Então, nesse tempo aí, a gente perdia em torno de 15 dias, cara. Então, é algo que, pro mercado atual, 15 dias a gente não pode perder. Inadmissível. 15 dias tem que estar operacionalizado, tem que estar andando. Então, assim, nesse processo a gente conseguiu, né, evoluir. Então, o que é mais fácil? A gente perdeu tempo dentro de casa, você monta o escopo. Eu sei que tem gente que vai achar meio absurdo isso, mas, cara, você monta o escopo e depois, até porque se você tá à frente de uma determinada área, você tem conhecimento daquilo que você precisa. Perfeito. Então, você sabe o que tem que ser executado. Perfeito. Então, você monta o escopo, direciona para fornecedores. Ele vai voltar equalizado. Vai ter dúvida, vai ter distinção? Preço. Acabou. Escopo nunca. Acabou. Escopo não vai. Ajuste Entendeu? Eu não vou pedir pra né, aí... Vou usar o Sanches aqui. Não vou pedir pro Sanches aqui... Fica livre, orçar pra mim, fornecer 10 balas 7 Belo. Entendeu? E depois eu vou virar pro Felipe e pedir pra ele 10 Big. Ferrou. Deu ruim. Não são a mesma coisa. Entendeu? Eu não consigo equalizar. Como que eu vou equalizar isso depois? Deu vontade de comer uma 7 Belo agora. Nossa! 7 Belo. E o Big Big, patrocínio, mas não tem cash. Será que existe Big ainda, meu? Nossa, Big. Rogério, assim você vai acabar. Ele falou que ele gosta, né? Volta mesmo, hein, cara? Ele entregou um pouco a idade. Caraca, vai falando de Big. Que isso. Então, assim, eu acho que perde um pouco o tempo montando o seu escopo. E depois você passa para os fornecedores. Já vai vir equalizado. Vai ter diferença de preço. Aí você passa para o próximo passo, né? Que a gente acabou de falar anteriormente. Melhor preço, mas é melhor qualidade? Perfeito. Atende meu prazo? Porque assim, a gente tem muitos fornecedores aí no mercado que é mais ou menos assim, tá? Acho que todo mundo aqui passa por isso. Uhum. Cara, te liga perguntando, você tem alguma coisa para mim? Cara, tem um serviço? Passa um orçamento. E aí a gente acaba, né? Você vai ali e tal. Não, a gente ainda não tem um processo. Calma, vai. Não sei se já aconteceu com vocês, mas já aconteceu várias vezes sempre. Comigo. Várias vezes. Contratou aquele determinado fornecedor que tá pedindo, pelo amor de Deus. Mas você contratou porque realmente você tinha outras atividades, outros fornecedores não iam conseguir te atender e precisava que tinha que ter mais alguém. Você acaba contratando. Depois que você contrata, acontece uma coisa assim que, cara, eu não vou nem falar um efeito, né? Como que é? Um efeito rebote para usar outra palavra, tá? É com re também, mas final termina tado. Aí vocês imaginam o que é. É assim, pô, nesse prazo eu não consigo te atender. Cara, você tava aqui pedindo. Fornecedor, me ajuda. Porque a gente tá te ajudando. Então, não faz isso. Depois que fecha o contrato, não adianta falar que não atende. Exato. Porque, né, eu costumo até usar um termo assim que no mercado de quem está há mais tempo, a gente tem que se adequar até sobre algumas posturas, né? Tá? Então a gente está há um tempo no mercado, existia uma abordagem diferente há 15 anos atrás que você não pode ter mais hoje. Perfeito. Tá? Isso aí, o mundo mudou. Então assim, existe. E aí o que acontece? A gente acaba falando pro fornecedor, cara, mas qual foi o momento que eu coloquei uma arma na sua cabeça e falei, faz? Muito pelo contrário, você me deu, entendeu? A possibilidade de ser contratado e eu enxergar que você conseguiria fazer. Agora, depois de tudo isso, você virar pra mim e falar, não consigo nesse prazo. Difícil. Amor, né? É difícil. Com certeza. Então, vamos fazer uma listinha aqui das etapas para poder facilitar, porque quem assiste o podcast são síndicos, são gestores, são contratantes. Vamos fazer uma listinha aqui de passo a passo para o cara contratar. Primeira coisa, escopo técnico. Escopo técnico, isso aí é o básico. Perfeito. Primeiro, você tem que saber o que você precisa. Escopo técnico. Ponto. Volta dentro de casa e enxerga qual é a necessidade do seu condomínio, qual é a necessidade do prédio, ou corporativo, ou residencial. Qual é a necessidade? É o primeiro passo, certo? Concordo plenamente. E se o gestor não se sente capacitado ou apto para poder fazer esse escopo, contrata um engenheiro condominialista para poder te ajudar nesse serviço.
Por quê? Eu faço muito esse serviço de escopo técnico, mas somente para serviços grandes. Vai fazer pintura de fachada, vai fazer a impermeabilização do térreo. Então, são obras grandes que são na casa de milhões. Para um condomínio, isso é muito valor. Sim. É um valor gigante, grande para o condomínio. Então, quando vai ter uma obra desse porte, eles me contratam para poder fazer o escopo técnico. Mas isso precisa acontecer para tudo. Se eu vou contratar uma empresa para poder fazer uma pintura de uma parede que parece ser algo relativamente simples, eu preciso ter um escopo também. Com certeza. Pra não correr esse risco, cara. Com porque certeza. no final chega lá, um falando A, um falando B, um falando C, e o C. E você não sabe qual é o melhor. O prazo tá correndo para executar aquela atividade, o prazo continua correndo e você não consegue, né? Aquilo que a gente falou, né? Você acaba perdendo muito tempo para fazer essa equalização, sendo que você poderia usar esse esforço para outras coisas. Ser mais assertivo, né? Sim. Eu quero isso, vou orçar isso. Todo mundo vai ter que orçar a mesma coisa. Não vai ter diferenciação no escopo. Então, Perfeito. é verificar prazo, atendimento e a qualidade da empresa. É a qualidade. Aí acho que sobre a qualidade é bom sempre você fazer uma pesquisa. Então, o que essa empresa, qual área que ela atua? O que ela já entregou? Tem contato? Consegue entrar em contato com outro? Liga. Lembra, né? Tipo... o telefone serve pra ligar também, né? Vamos lá. Tipo... Antigamente, você saía de uma empresa para outra e tinha cartinha de recomendação. Opa, Sim. Não existe mais isso? Cara... Eu tô fora do mercado faz tempo. Eu vou te falar uma coisa. Tem, acho que uns 6 meses que me pediram... Uma carta. Isso depois de 12 anos. Caraca, então me tá pediram isso. num determinado funcionário. Eu olhei aqui e falei... Eu não acreditei, né? Primeiro eu falei, é sério? Não, mas pode fazer e tal, não sei o que. Eu falei, puta, legal, bacana. Eu acho que isso é interessante, Sim. tá? Na minha visão. Assim como prestador de serviço. Perfeito. Se você consegue contato, se você consegue entender tudo aquilo que ele já fez dentro do mercado, é uma pesquisa. Como você faz uma pesquisa de campo? Perfeito. Vou criar determinado produto. Naquela região, aquele produto vai ser algo vendável? É uma pesquisa de campo. Não vai. Fornecedor também é a mesma coisa. Você tem que fazer uma pesquisa de campo. Preciso de uma empresa para um laudo específico de fachada. Perfeito. Ela tem a competência que eu preciso? Ela já vai fez me entregar? Isso? Ela já fez isso? Ótimo. Não, eu falo ela isso já porque... fez isso. Ela já fez isso, né? Porque você tá no avião, o cara fala assim, eu sei pilotar, mas você já... Não, cara, no Flight Simulator. Eu vi um vídeo no YouTube, irmão. Flight Simulator eu sou top, entendeu? Na vida real não é bem assim. Próximo passo, então, a gente pode chamar isso de homologação dos fornecedores? Então, uma pesquisa. Pesquisa para homologar. Pesquisa para homologar os três fornecedores ali, principais, aqueles que vão conseguir te atender, aquele que tá dentro do padrão que você espera. Então, acho que são a parte de homologação. E aí, a gente vai evoluindo para os próximos. Sensacional. E o último, né, a compatibilização da proposta, que é aquilo que o Sanches falou, cara. Tem que compatibilizar. Não adianta olhar, e aí eu falo isso para o mundo condominial, porque isso acontece de verdade. O gestor recebe a proposta e ele, obviamente, ele não tem conhecimento técnico e nem precisa ter, ele é um maestro, mas ele pega e analisa somente o preço. E ele contrata, vou continuar no exemplo da pintura de fachada, a mais barata. Puta, essa aqui tá mais em conta. Só que depois, no final, começa a vir adendo. Mas não estava incluso tratar os brises. Não Marca estava incluso. Marca, se vai fazer raspagem correta, se vai tratar alguma fissura. Proteção da área comum, assim, vários itens, né? E isso é um ponto que você tocou, Felipe, que eu acho muito importante. Clareza. O papel aceita tudo. Escreve o que você vai fazer. É o mínimo. Escreve o que você vai fazer no escopo. Escreve. Por isso que eu falo, quando você monta esse escopo, você já sabe o que você quer. Perfeito. Mas às vezes, né, tipo, na correria, o síndico vai lá e pede um orçamento para 3, 4 empresas e cada uma vai lá, faz uma vistoria, analisa e escreve assim, tá? Você vai receber um orçamento. Pintura de fachada ou recuperação de fachada. A outra vai ter 10 linhas. Recuperação de fachada, brise, proteção da área de estacionamento, proteção dos carros. Você entendeu? Então, aquele vai ficar mais caro. É natural que ele vai ficar mais caro. Com certeza. Por quê? Porque ele abriu o orçamento para você. Ele tá falando tudo que compõe aquilo. E o outro, simplesmente, recuperação de fachada, pintura de fachada. Nossa. E aí chega durante a execução, fala, amigão, então, você não protegeu ali, ó. Mas eu não fui contratado, mas não tava na minha escopo descrição. É só pintura. Eu não fui Se você quiser, aí entra, né, os adicionais ali. Se você quiser, cara... É as famosas pegadinhas, né? É complicado. Se você não souber analisar no escopo... É mais fácil... Escreve. Tem dúvida? Liga.
Antes de mandar o escopo, liga, né? Eu até costumo usar uma analogia que, assim, eu não vou nem falar o outro carro, porque senão, né, ele pode ser boicotado. Mas um exemplo que acontece bastante. Poxa, sei lá, a gente vai na BMW, ó, de novo, patrocinar aqui. A gente vai na BMW. Big, 7 Bell e BMW. Pessoa, hein, cara? Coisa bacana. Caraca. Você vai na BMW, você vai lá, escolhe um carro e compra aquele carro. Às vezes, você tem ele ali de pronta entrega. Mas às vezes não, vão te entregar daqui 5 dias, certo? Na sua residência. Você comprou uma BMW. 5 dias depois, para na sua porta, certo? Um guincho. Você sai lá e olha, tá um carro popular em cima. Cara, você vai olhar aqui e fala, pera, parou. Não foi isso que eu comprei. Não Perfeito. foi isso que eu contratei. Não foi. E estão me entregando um carro popular. É a mesma coisa voltar para a área de infraestrutura, manutenção, predial, para a área também ali do condomínio, de fachada. Se você tem ali e está gastando um esforço, um dinheiro, para aquilo ficar da melhor forma possível, porque é aquilo que vai te atender, não adianta o cara tentar te entregar um carro popular. Você não comprou um carro popular. Perfeito. Isso daí, cara, é algo que... Aí a gente entra nos outros finalzinhos ali, né, de tipo, de contrato, como você conseguir amarrar isso para não ser entregue algo que não é o que você espera, porque isso dá muito problema depois. Então, são coisas que a gente tem que ter essa atenção e acaba, né, até... O pessoal acha que a gente é até chato. Não, a gente contratou um serviço de qualidade, a gente quer um serviço Perfeito. entregue de qualidade. Perfeito. Isso é um ponto muito importante. O que falta, então, e o que precisa, na verdade, nessa tomada de decisão, antes de entrar o fornecedor, é a definição do escopo e a clareza, certo? Exato, por isso que eu falo. Quanto mais claro o fornecedor for, o prestador de serviço for, dentro daquele escopo dele, você não vai ter problema. Não vai ter surpresa, entendeu? Uhum. Não vai ser um brinde na entrega do aquilo que você pediu. Não é um Kinder Ovo. Exato, você não vai abrir aquilo ali e falar... Puxa, eu não gosto desse brinquedo. Entendeu? Hoje o povo tá saudoso demais. Hoje né? tá. E tá todo mundo com fome também, né? Só vem exemplo de comida De aqui, comida. meu. Mas é isso, acho que a gente tem que além de homologar, vai ter fornecedor, tá? Que ele ainda tá no início. Aí a gente também não pode olhar com maus olhos, né? Tem fornecedor que ele tá no início. E que é bom. E que é bom, entendeu? Que é bom. Então a gente, além de homologar, óbvio, fornecedores por tudo aquilo que a gente já falou, se você consegue também desenvolver isso, desenvolver o fornecedor para a área que você está, a área de atuação que você tem, isso também é importante você conseguir. Mas aí você tem que ter um contato um pouquinho maior, tá mais junto com o fornecedor, para ele entender o que você precisa. E aí você tem, né, esse esforço aí que você acaba fazendo, mas você vai moldar ele. Né? Assim como um aluno, como um mentorado, você molda ele daquela forma que você quer. Perfeito. E aí, putz, vai agregar valor para a empresa, para o condomínio, vai agregar valor, acho que profissional, para aquele que está ali dando suporte técnico, assistência. Então, acho que isso também é interessante. Né? E no dia a dia do prédio tem muito gestor que faz isso, que pega o fornecedor e treina ele e desenvolve aquele fornecedor e depois ele não larga nunca. Ele leva para todos os prédios e ele ajuda a empresa. Empresas novas, pequenas, que são boas tecnicamente, só que não estão preparadas para atender condomínio, porque é um universo totalmente diferente de uma indústria. Sim. É outro universo. E o síndico, o gestor, gosta de fazer isso. Já encontrei muita gente que desenvolve o fornecedor, fala, cara, assim que trabalha, aqui tem que ser desse jeito, precisa desse material. Então, no nosso dia a dia, isso é muito comum de achar pessoas que desenvolvem prestadores. Ô, Felipe, voltando pro assunto de condomínio, é o que nós estávamos falando. O condomínio, ele tem um modus operandi diferente. Total. Então, pensando nessa analogia aí, trazer um fornecedor que, sei lá, presta serviço para indústria, quando ele vai para um condomínio, você tem que mostrar que é outra situação ali. Que ele não pode sair fazendo de qualquer jeito, Perfeito. Que tem o tempo certo de fazer. Por quê? Porque ali tem muitas pessoas, é o modus operandi do condomínio. Então, essa questão aí de treinar o fornecedor pro modus operandi daquela operação, eu acho que é um diferencial que nós temos que também olhar com bastante carinho para isso. You win. Perfect. Isso é um exemplo que você deu que realmente, assim, a gente pega engenheiros de início aí de caminhada. Acabou de se formar. Acabou de se formar. Agora. Ele pega tudo. Tudo que você imaginar ele vai pegar para fazer. E aí, assim,
Ou até quando você está no estágio, você vai aceitar um estágio de qualquer área. atividade. Que Vou usar aparecer, sai o pra cima. exemplo aqui, o Jefferson, eu. Quando eu comecei a estagiar, eu estagiei em obras rápidas, stand de vendas. Foi quando deu o boom aqui. Loucura. Cara, era 3 obras, 4 obras dentro do mês, cada obra com 1.500 metros quadrados, 3.000 metros quadrados. É uma coisa assim que aí você olha assim e pensa, né? Puta, mas quanto tempo fazia cada obra? 30 dias, cara. Desde planear o terreno, tudo bonitinho, fazer o radier, 30 dias. Isso a gente tá falando de obras muito rápidas. E aí a gente acaba, né? Você vai crescendo, vai desenvolvendo, você vai, né, crescendo dentro da empresa ou indo até para outra área. Então, comecei em campo, depois virei supervisor, aí depois, né, coordenador, e aí fui para a área corporativa. O mundo é diferente. Opa! Muito diferente. Então, assim, a agilidade que eu tinha no stand de vendas, quando eu fui para o mundo corporativo, me chocou, porque é outro mundo. É muito planejamento. E tá certo, entendeu? Mas essa mudança de chave, a gente teve que ser moldado. Eu tive que ser moldado. Então, eu tive que aprender que aquilo que eu fazia em obras rápidas, eu não posso fazer dentro de um prédio comercial. Jamais. Entendeu? Não posso ir lá e simplesmente desligo o quadro. Entendeu? Não posso fazer isso. Simplesmente, não, o no-break não me atende. Vamos tirar o no-break. Não, mas espera aí. O no-break ele vai afetar todas as estações de trabalho, ele vai afetar o CPD, ele vai... Entendeu? Então, assim, o gerador deu problema. Não posso simplesmente ir lá e tirar ele. Em obras rápidas, é agora, é para agora, é já. Então, da mesma forma voltar para a área de condomínio residencial. Então, acho que assim, quando você pega o engenheiro que ele aceita tudo ali no comecinho de carreira, a gente também tem que moldar ele para ele entender Perfeito, processos. A gente tem que moldar, entendeu? E a gente tem essa capacidade. Engenheiro, arquiteto, eu acho que assim, a população, todo mundo tem a capacidade de ser moldado. Entendeu? Basta querer e também deixar a mente aberta. É o que você falou, tem que querer. Tem que querer. Deixar a mente aberta. Porque todo mundo aqui foi um estagiário, um engenheiro Com recém-formado, certeza. mas é aquilo que você falou. Quem tá aqui nessa mesa estava apto a aprender e teve desejo. Mesmo que eu não Exato. conheci vocês na época de estágio, mas eu tenho certeza que foi assim para todo mundo. Nossa. Com certeza. Tenho certeza absoluta. E certeza. sempre teve um mentor ali, alguém que chegou e ensinou, aconselhou e falou, ó, vai Isso por é esse outro caminho, ponto, é assim né? que funciona. Além da especialização, nós temos que ter mentores, pessoas que já chegaram lá. E o que o Jefferson falou é uma coisa que acontece muito. Quando você é recém-formado, você quer olhar as possibilidades. Tudo bem, mas olha para um todo, pega uma e foca nela, porque ninguém consegue ser bom em tudo. É impossível. Nós precisamos nos especializar em algum ponto para que... É um mundo, né? Só o condomínio, pensa aí. Não, é um Como mundo- você é especialista em condomínio, em indústria, não tem É como. impossível. Ou então tem que escolher, porque uma coisa só já é um ecossistema gigante. Então faz muito sentido nós apontarmos, olhar o caminho e decidir onde nós vamos querer nos especializar. Só assim nós vamos ter um diferencial também. Isso é importante. É igual assim, eu acho que se você tem ali, né, você cresceu, de repente você, né, tem a sua própria empresa, e aí, né, dentro da gama ali do que você consegue atuar, aí sim você tem lá, né, pilares da área de condomínio, indústria, você tem ali a área corporativa, mas nesses pilares você tem que ter as pessoas corretas. Então, Sim. né, você como CEO de uma empresa, legal, você vai saber tudo também? Não. Não. Você tem que ter pessoas certas nos lugares certos. Perfeito. Então, acho que isso aí também é um pouquinho da gente conseguir aceitar, né? Um pouquinho do tipo, olha, eu não sei tudo, mas eu preciso do Felipe. Perfeito. Eu não sei tudo, preciso da Elaine, preciso do Sanches. Então, a gente, cada vez mais, acho que nosso mundo voltado aí de engenharia, ele tá ficando um pouquinho mais colaborativo. Ele foi muito individualista. Já. Hoje, ele tá muito mais colaborativo. Isso Ainda é bem. muito importante. Ainda Isso é bem. muito importante. Ainda bem mesmo. Você tá no navio ali, tá afundando, tá sozinho, você não vai conseguir remar sozinho. Você não vai tirar ele do lugar. Então, assim, é muito importante estar cercado de pessoas que consigam te apoiar, ajudar. E cada um na sua área. Acho que isso é muito importante. Sensacional. Perfeito. Fiz o escopo da maneira correta. Já fiz a homologação das empresas. Já liguei para todo mundo. Contratei o serviço. Não vai ter dor de cabeça. Fiz um contrato muito bem feito. amarrado. Tá amarradinho, bonitinho. O que vai ser feito, o que não vai. Vamos partir para execução, né, cara? Boa. Vai Primeiro, começar. kickoff. Isso é o primeiro passo. Senta todo mundo com os fornecedores, entende e monta ali qual que é o processo de execução.
primeiro passo ali, eu acho que é assim, por quê? Acho que você falou um pouco sobre isso também. A gente tem que entender que não é simplesmente chegar e começar a fazer. Quais são os impactos? Uhum. Qual é o tempo? O que que isso vai impactar naquela determinada ou andar, ou prédio, ou operação, ou cliente? O que que isso impacta? Entendeu? Então, acho que isso é importante. Fez todo esse processo, vai para o kickoff. Entende todas as partes. Chama quem são as... a gente estava conversando aqui fora um pouquinho sobre, né, pós, essas coisas, né? E aí a gente tem um pouquinho aí da veia de gestão de projeto. Chama as partes interessadas. Conversa com todo mundo. Entende. Deixa claro o que vai ser feito. Quais são os impactos, os riscos. Perfeito. Tá todo mundo na mesma página? Vamos começar a execução. Animal. Vamos para a execução. Perfeito. E é aquilo, se não tem um escopo, algo pré-definido, para aquela pessoa que está guiando o carro, qualquer caminho é o que basta, né? Então esse kickoff é o imprescindível e o inicial ali. É o alinhamento de expectativa. Exatamente. É tirar do papel, literalmente, Tirar né? do papel. E aí, assim, é tirar do papel, mas como tirar? Lembra lá da aulinha de fluxograma? Se a gente faz tal coisa. Se não, Se não, pra lá. tal coisa. Então a gente tem que entender quais são os riscos e caso ocorra, qual é o tempo para corrigir, entendeu? E para dar sequência para a atividade. Então acho que isso, o kickoff, ele ajuda muito você a entender e deixar todo mundo na mesma página. Um exemplo, você está fazendo uma atividade, fez o kickoff, você está com o responsável da operação, o responsável do prédio, o síndico, passou ali, de repente, eu não sei se consegue passar para todos os moradores, mas vai dentro ali de uma reunião ou coloca dentro de um aviso. E aí ali, o que você vai enxergar? Aconteceu alguma coisa, acho que já deve, todo mundo passou por isso. Aconteceu alguma coisa ali em decorrência de uma obra. Quem não está sabendo vai assustar. Você vai ter um alarde muito grande. Com A certeza. partir do momento que você informou as pessoas, né, que tá ali no meio, ela sabe do risco. Putz, desligou a energia. Já sabia. Já sabia. Vamos esperar Se torna 5 minutinhos. previsível. Antes, né? Vamos esperar 5 minutinhos que eu acho que o pessoal vai conseguir restabelecer, porque ficou alinhado que se faltasse isso ia restabelecer utilizando o gerador. E às vezes o gerador ele não tá lá com bypass automático, tem que ser no manual. Exato, entendeu? Então assim, a pessoa vai esperar. Agora, quando você não avisa, isso toma uma proporção assim que é muito grande. Então, É um problema gigantesco, de cara. reclamações, insatisfação, aí você que está como responsável ali por acompanhar aquela atividade, você é o culpado, e aí não adianta virar e falar assim, mas foi o fornecedor. Não, esquece. A gente costuma dizer assim, existem os fornecedores, primeiro mas ninguém vai lembrar do nome deles, tá? Vai lembrar do seu. É verdade. Vai lembrar Quem do tá à seu, frente. é o primeiro, é o seu. Então assim, acho que deixa tudo bem alinhado, conversa com todas as áreas, com todos os que estão envolvidos, né, com aquela atividade. Acho que é um passo muito importante. Tá todo mundo junto, entendeu? Todo mundo junto. Animal. Excelente. Animal. Vamos de ping-pong? Ping-pong. Olha, ping-pong. Vamos lá. Bom, ping-pong são perguntas rápidas que você vai responder assim o que vem na sua cabeça. Meu Deus. Tá? A gente tem um raciocínio muito rápido, né? A ideia é essa mesmo, é pegar de surpresa. Tá? Ó o Matheus ali pegando a cola. Ali. Posso começar? Bora. Fala pra gente um livro. Um livro. Olha, O Segredo da Mente Milionária. Ah, eu adoro esse Animal. livro. Animal. Adoro esse livro. E você lê rapidinho, né? Pequenininho, vai embora, né? Vai embora rapidinho, tranquilo. Um filme. Um filme. Gente, vamos lá, um filme. Que vinha à cabeça? É. Vambora. John Wick 4. Uou! Ah. É bom, cara. É bom. Muito. Não assisti ainda. Não, Eu peraí. também não. Não, Achei achei, não. vocês Não não dá foram, spoiler, hein? Não dá Você, peraí, você é o ponto falando agora. Todo mundo falando pra mim que John Wick 4 é ruim, cara. Não, Me disseram que John Wick 4 é ruim. Não, É bom. Não, é bom. Eu vou confiar em você. Acredita. 10 pessoas falaram que é ruim, uma falou que é boa. Não, acredita. Eu quero acreditar que é bom, cara. Eu adoro Ele John falou Wick. muito animada, Cara, não, acho que é bom. É bom. Você assistiu a cena pós-crédito? A cena pós-crédito que assisti. Ah, então tá bom. Não, eu vou assistir top. John Wick. Eu vou assistir. Eu E vou uma assistir. música? Depois dessa. Cara, uma música. Tô tentando lembrar o nome dela, cara. Agora esqueci. Canta, se não Pode souber. cantar, é que a gente libera a cantoria. Mas assim, ela vai falar de desejo a você o que há de melhor, a minha companhia para não sentir só. É do grupo
Não sei. Não é do Putz, Natius? esqueci. Não, é num grupo que são 3 irmãos lá, são 2 rapazes e uma menina. Melin. Isso. No Melin, né? Melin. Meli. É, Isso. Meli. Desejo a você o que há de melhor, a minha companhia. Ah, Só. Aham. Ah, não conheço, cara. Não, É boa a top, música, é boa. É que eu acho que boa, ele ficou muito meio boa. fora de ritmo cantando. Senão você entende. É, eu não cantei. Ele ficou Eu parecendo- quiser cantar, ficou parecendo aí Racionais devagarzinho. MC. Não, Ah, você, é assim. Isso, olha lá, O que viu? há de melhor. Isso, Não isso vou aí, cantar isso muito aí. não, porque aí já... É isso aí. Pra você finalizar. Uma pessoa que te inspira. Uma pessoa que me inspira, meu pai. Boa. Te amo, pai. Animal, Ah, cara. excelente. Animal. Pô, Meu show pai. de bola, cara. Uau. Que Eu episódio, hein? adoro quando eu falo isso, cara. Adoro, muito adoro. arrepia. Nossa, meu pai é meu fã. E eu sou muito mais dele. Que da hora, cara. que Excelente. da hora. Uau. Jefferson, irmão. Obrigado, cara. foi um Obrigado prazer. mesmo. Gratidão, E Jefferson. Tamo junto. Vamos pra Precisando. Vamos pra cima. Manutencista, esse foi o nosso Manutencast, espero que você tenha gostado. Se você tá ouvindo no Spotify, vai lá, youtube.com/manutenção predial pra poder ver o bate-papo, ver como que é o Jefferson, esse cara que ensinou como fazer cotações e contratar prestadores, e o contrário também. Se você tá no Spotify, se você tá no YouTube, vai lá e procura a gente em todas as plataformas. A gente tá muito mais forte no Spotify. Manutencast, só clicar, curte, comenta, compartilha. Forte abraço. Até a próxima aí. Fui.